bem-vindo a mais um devocional da nossa campanha nacional de jejum e oração. Hoje nós vamos falar sobre o pecado separa o homem de Deus. É baseado no texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconde o meu rosto de vós. Quando nós pensamos em pecado, normalmente nós pensamos o que é pecado. Se você perguntar para uma criança, ela vai dizer que é não roubar, não matar, ou num sentido mais adulto, é desobedecer a Deus, não fazer aquilo que Deus quer. João em sua carta diz que pecado é a quebra da lei de Deus. A teologia diz que pecado é errar o alvo. Então são muitas definições, e quando eu penso que a gente vive num mundo onde as pessoas estão desacreditando da autoridade da Bíblia e de alguma forma não querem acreditar naquilo que a Bíblia diz, eu acho que a gente começa a pensar sobre o que é pecado quando a gente olha as consequências que o pecado faz na humanidade. Então acho que se a gente observar as consequências do pecado, a gente consegue definir qual é o pecado e onde o pecado pode nos levar. Então algumas consequências que o pecado pode gerar em nós é que o pecado, ele anestesia a nossa alma. É como se a gente começasse a viver sem se dar conta de como estamos vivendo. Estamos tão presos ao pecado que a gente está tão anestesiado que a gente não tem ideia de onde aquilo pode ir. O pecado termina te anestesiando que você não se dá conta do que o pecado pode fazer em você, do que ele pode gerar em você. Uma outra situação interessante que o pecado pode gerar em nós é que o pecado, ele tira a nossa autonomia, porque a gente começa a ficar cativo daquilo que é objeto do nosso pecado. Eu estou tão preso àquilo que eu não consigo mais largar, eu não consigo mais deixar aquele objeto de pecado, aquilo que de alguma forma prende o meu relacionamento com Deus. E uma outra consequência que o pecado pode gerar em nós é que o pecado tira o contato que a gente tem com a nossa identidade. O que acontece é que a pessoa passa a viver de uma forma como se ela não se conhecesse. Ela está tão presa, tão arraigada àquilo, que ela não tem noção de quem ela é, o que eu me tornei, o que o pecado me tornou. Se a gente pensar sobre perda de identidade, é a gente conhecer pessoas que são viciadas em drogas pesadas, como crack, pessoas que perderam sua identidade, que não conseguem. A ideia do pecado é essa, apesar de que eu estou sendo assim, bem extremo na questão do pecado, na questão de um vício. Mas o objetivo do pecado é me separar de Deus. E as consequências do pecado não são consequências apenas terrenas. As consequências do pecado são eternas. Então, quando a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, eu preciso pensar que aqui no meio o pecado criou essa barreira e que Cristo, por meio da cruz, vai ser a ponte que vai ligar o eu pecador arrependido a Deus novamente. Por quê? Porque não é uma questão só de terrena, mas uma questão eterna. As consequências do pecado vão muito além de uma vida anestesiada, de uma vida cativa e de uma vida sem identidade. As consequências do pecado são eternas. E após a morte segue-se o juízo. E se nós entendermos que a eternidade está muito além daquilo que nós vivemos aqui, nós poderemos, por meio de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, deixar todas as amarras que o pecado pode fazer em nós e viver uma nova vida em Cristo. Por isso convido você, por meio de Jesus, a ser livre do pecado para a glória de Deus Pai. Deus abençoe sua vida. Nos encontramos amanhã.